última que eu vou fazer é essa aqui, ó. 9 minutos do Kim. A reforma tributária 9 minutos vem desse menino aqui, que tem 10 anos a menos do que eu, me explicando sobre reforma tributária. Proposta por Lula é uma reforma socialista? Vai ter aumento de imposto? São Paulo vai sair perdendo como sempre sai nas votações aqui em Brasília? Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar este vídeo para Como que vai ficar a regra do ITCMD para Bitcoin? O ITCMD ele é uma regra fixa, né? É um percentual da doação, que vai de 4% a 8% daquela doação, e eles podem mexer nessa alíquota, né? Então, se você vai doar Bitcoin, eles, em tese, podem cobrar de 4% a 8% se eles souberem que você está doando. E aí fica a dica, né? Se eles souberem. Agora, comentando aqui o que o Kim Kataguiri disse, mas antes desse comentário aqui é o mais importante do chat. Deixem o like e compartilhem este vídeo. Bom, o Kim Kataguiri, o primeiro comentário que ele fez foi: é uma reforma socialista? É. Porque toda reforma estatal é socialista. Eu não estou falando de socialismo de esquerda, socialismo de direita, socialismo científico, como eles diziam. Não, estou falando de socialismo. Toda reforma ela é socialista, tá? Porque ela é baseada em um pacto social no qual você tem uma autoridade constituída através de uma presunção de validade de um contrato social, no qual ela poderá impor essa reforma a toda a sociedade. Então, é sim socialista. Vai aumentar impostos? É aquilo que eu falei no começo. Provavelmente vai. Mas ainda não dá para dizer quanto, porque ainda não saíram as alíquotas. Então, esses caras aí, esses influencer liberal de bosta aí, vão falar o quê? Que não vai aumentar. Porque a reforma só mexe com aspectos extrínsecos, requisitos, e fato gerador do imposto, e essa porra toda. Ele não vai falar que ela vai aumentar, porque ele votou a favor. E na hora que forem decidir a alíquota, não é ele que vai decidir. Então, para ele é muito interessante falar que não vai aumentar mesmo. Óbvio. Né? E tá errado quem diz que vai aumentar e vai aumentar tanto como fizeram, porque não dá para dizer em quanto que vai aumentar. Qual foi a outra afirmação que ele fez? Nem lembro. Lembrei. Ele comentou se o estado de São Paulo vai continuar perdendo, né? Porque hoje, cada 100 milhões que o estado de São Paulo paga para o governo federal investe no estado de São Paulo de 4 a 5 milhões de reais. Tá? Então é cerca de 5% do que o governo federal arrecada no estado de São Paulo reverte para o estado de São Paulo. Então ele fez um comentário dizendo que, bom, essa é uma situação que o estado de São Paulo é sempre desfavorecido em relação a outros estados, como se investimento estatal fosse uma questão de favorecimento. Então, um monte de elefante branco por aí, eles só gastam dinheiro nas obras, eles liberam uma verba maior para os estados que tem um governador amiguinho deles, justamente para que o filho da puta ali faça uma obra superfaturada e os dois filhos da puta ganhem dinheiro com isso. Não tem segredo nenhum nisso. que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possível e eles fiquem sabendo dessa informação. Bom, vamos falar sobre a reforma tributária. A reforma tributária, primeiro, não é um projeto do governo Lula. Não tem nada a ver com o vídeo, mas eu tenho uma raiva desses negócios de influencer, desses cortezinhos, né? Primeiro dessa iluminação assim, ó, luzinha azul e luzinha roxa no fundo, tudo isso aí é tudo feito de forma totalmente artificial, né? Para criar um influencer. E aí faz esses cortezinhos assim na câmera, tipo isso aqui, ó. Depois que você se inscrever no canal, que você clicar o máximo de pessoas possível, eles fiquem sabendo direto do governo Lula. A reforma tributária começou a tramitar no governo Bolsonaro. Viu esses 3 cortes assim? Tipo, ele fala uma frase, aí corta, e fala outra, aí corta, aí vai mudando a cena. Cara, isso me irrita.
Isso me irrita porque isso é feito de forma, né, no PNL, você aprender a atenção da pessoa. E como que você prende a atenção da pessoa? Primeiro com movimentos de mão e expressões faciais, e segundo é movimentos de cenário. Então você altera a cor de fundo assim, a pessoa tem que estar prestando atenção, sem ela perceber que ela está prestando atenção, porque olha, estava amarelo, agora está roxo, agora está rosa, agora está vermelho. É um meio de manipulação da sua atenção. E isso já mostra o quanto isso é ensaiado. Tá? Isso não é espontâneo. Não é um babaca sentado no sofá, de bermuda, de perna cruzada, com a cachorrinha do lado, comentando. Não. Algo extremamente ensaiado. É um texto roteirizado por alguém que foi pago para estudar isso a fundo, de como que esse discurso vai repercutir melhor para as suas intenções políticas, democráticas, eleitorais, sabe? Não esqueçam que ele é o candidato à prefeitura de São Paulo, né? Então, não dá para separar a obra do obreiro. Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro, numa iniciativa que também não foi do governo Bolsonaro, foi uma iniciativa da Câmara dos Deputados, do deputado. Ou seja, a culpa, segundo Kim Kataguiri, da reforma tributária é do Bolsonaro, mas também não é do Bolsonaro, é da Câmara, mas também não é da Câmara. Você entendeu? Entendeu qual que é a dele? Tipo, a dele é, reforma ia ter de qualquer jeito. Porque todo mundo tava querendo uma reforma. O Bolsonaro queria, a Câmara queria, o Lula queria, todo mundo queria, então reforma já ia ter. Tudo isso para dizer que a culpa não é dele, apesar dele ter votado a favor. Por quê? Porque ele sabe que no futuro. Porque ele sabe que no futuro vai dar bosta, né? Na hora que saírem as alíquotas, né? As alíquotas vão disparar os preços das coisas e ele vai poder falar: bom, não fui eu que assinei a alíquota, eu não tenho nada a ver com isso, eu não aprovei isso. E, bom, a ideia nem foi minha. A ideia foi lá do Bolsonaro, foi lá da Câmara dos Deputados anterior, e quem implementou ainda foi o governo Lula. Eu fui apenas um deputado que votou. Foda como eles usam, né, a hiperestrutura estatal para se esconder. Eles criam umas pilastras assim que eles se escondem atrás. E veja, qualquer coisa que eu faça, não tem problema. Porque eu consigo me esconder atrás dessa estrutura aqui. Baleia Rossi e também do deputado Rauli, uma reforma que tramitou simultaneamente na Câmara dos Deputados e no Senado e que chegou no seu desfecho agora, neste ano, na Câmara dos Deputados. E o que a reforma faz? A reforma, ela adota um modelo que é adotado por 172 países, a maior parte dos países, se não todos os países desenvolvidos do mundo. Bom, antes de prosseguir, eu vou comentar aqui esse comentário do Andreu Laganaro. Já reagiu ao vídeo do Cogos? Tem muitos argumentos bons contra a reforma. Não, eu não falo mais sobre essa pessoa. O assessor dele disse que eu sou uma putinha de likes e tudo mais. Então, eu não pretendo mais falar sobre o Cogos. Eu já tive uma amizade com o Cogos e por isso eu falava. Nada do que eu falei publicamente eu não falei pessoalmente para ele. Mas já que é assim, eu prefiro me ausentar de qualquer tipo de interação, tá? Não, cara, quer ser só mais um político? Então seja só mais um político e caia, pelo menos ao meu ver, na irrelevância total. João mandou um e aí, pessoal. Fábio respondeu, João. Fala, João, tudo certo? Vou ficar narrando a conversa de vocês, hein? Agora, em outra estratégia que estão fazendo, é botar 2 vídeos num vídeo só. Um te prende pela fala do cara e outro pelas imagens que aparecem. Sim, também. Também. Inclusive, o React é um pouco disso, né? Você pegar aqui, ó, o React são 2 vídeos, eu posso colocar até a tela dividida assim. Mas como eu tô feio hoje, vai ficar assim. E um vídeo prende a sua atenção na tela, o outro vai te passando informações que você não tá entendendo, não tá percebendo que você tá processando, até você achar que aquelas ideias são suas. Isso é bizarro demais. Qual os argumentos bons? Devem ser ótimos, realmente. A culpa é dos outros. Sim, votei a favor, mas eu fui 1 em mais de 100. A culpa é deles. Exatamente, exatamente. É aquele velho se esconder na multidão, né? Isso não é novo. Os ladrões sempre fizeram isso, né? Eles roubavam, aí eles entravam no meio da multidão ali, coisa de 4, 5 mil anos atrás, tem relatos disso, e se espalhavam no meio da multidão.
Não tenho conhecimento disso. Saquei. Ah, tá, sobre a questão do Cogos. Eu não quero mais falar sobre essa pessoa. Né? Rompi qualquer tipo de amizade, de interesse, não quero mais. E o comentário mais importante, deixem o like e compartilhem esse vídeo. Voltando ao argumento do nosso querido cambojano aqui, o Kim Kataguiri, que inclusive era ou é amigo do Cogos, né? Ele diz que nos países mais desenvolvidos do mundo esse é o sistema, então esse só pode ser o melhor sistema possível. Isso não está errado. Isso é uma falsa premissa. Né? Quer dizer, então, que se nos principais países do mundo, né, nos melhores países do mundo, os mais desenvolvidos, tudo o que for feito é necessariamente melhor? Não necessariamente. Né? Tem muita coisa ruim que pode ser feita ali e que nós podemos copiar porque nós somos idiotas, né? Que pagam um salário absurdo para um bando de incompetente ficar apenas fazendo copia e cola. Mundo que é o modelo de IVA. Então, em vez da gente ter 5 tributos diferentes, a gente vai ter um tributo só. Aí você É genial, é genial. Ao invés de ter 13 salários diferentes, aliás, ao invés de ter 12 salários maiores, você vai ter 12 salários iguais e um 13º, que vai ser um salário a mais. Você entende como é idiota isso? É você pegar um copo com 1 litro de água, aliás, uma garrafa com 1 litro de água, despejar sobre uma outra garrafa que seja menor, mas mais larga, também tem 1 litro e fale, olha, essa garrafa tem mais. Você vai pegar uma arrecadação que o Estado já tem em 5 impostos e você vai pegar isso aí, fazer uma continha de mais que qualquer imbecil sabe fazer e vai fazer um imposto só sobre isso. Na verdade, você vai pegar isso aí e dividir por 2, né? Porque vai ter os impostos estaduais e os federais. E você vai somar os 3 lá federais e os 2 estaduais e você vai ter 2 impostos. É isso que vai ser feito. Essa é a simplificação. A simplificação vai ser boleto. Ao invés do governo pagar para emitir 5 boletos para você pagar, o governo vai pagar para emitir um boleto para você pagar do mesmo jeito. E o governo vai economizar alguns centavos no boleto para poder botar uma lagosta a mais na mesa desses filha da puta. E eu não me refiro ao Kim com isso, hein? Antes que o MBL queira me processar. vai falar, bom, Kim, tem uma coisa ruim nisso aí, pode até simplificar, mas vai aumentar o poder do governo federal, vai aumentar o poder do governo Lula. Não vai. Puta que pariu, esses cortes eles me irritam, cara. Porque eu já tô prestando atenção no seu vídeo, ô seu filho da puta. Aí você fica fazendo esses cortezinhos, sabe como que eu sinto? Eu sinto que você tá querendo manipular a minha opinião. Aí eu fico assim, seu filho da puta, o que você tá dizendo nas entrelinhas? Porque o que você tá falando é o que você quer que eu entenda. Mas o que você tá dizendo nas entrelinhas, você não quer que eu entenda. Você tá querendo prender minha atenção em outra coisa, seu merda. E aí eu fico puto mesmo, vai se fuder. E não vai por uma razão muito simples. Diversos governadores, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, trabalharam para que o Conselho Federativo... Não vai aumentar o poder do governo federal, porque o Tarcísio de Freitas, ele é oposição. Então, o governo federal, ele é muito bonzinho, porque ele vai fazer uma reforma, veja bem, ele vai fazer uma reforma pior para ele, que vai reduzir a capacidade dele arrecadar e que vai diminuir o poder dele, porque ele vai botar o poder na oposição dele. Olha como o Tarcísio é oposição. Deixa eu compartilhar outra aqui. Olha que bela oposição. Isso é oposição pra caralho. Ó. Estão em guerra, podemos ver. O clima pesou tanto que, olha, quase um tomou uma facada, o outro tirou um 3/8, já começou a meter tiro pra cima. É guerra, né? Só se for na narrativa política, né?
Só se for no mundo idiota dessas pessoas que acreditam em política. Então, diluir esse poder, esse bando de bunda suja que tá um com o rabo amarrado com o outro, não é vantagem para ninguém. Não vai diminuir o poder do Estado. Ai, o governo federal vai ter... Foda-se, caralho! O governo federal tem influência sobre o governo estadual, que tem influência sobre o governo municipal. Não vai diminuir o poder. A quadrilha vai continuar lá. Deixa eu pegar uns comentários aqui. K2, não sei o que é K2. Que bom, ao invés de ter 13 formas de tentar sonegar, que somaria 40% no total, agora vai ter um imposto único impossível de sonegar, exceto via Bitcoin, que vai dar 60% no total. Excelente, simplificou. Exatamente. Exatamente. Isso com a moeda 100% digital, né, sem a possibilidade da moeda física, é exatamente isso que vai acontecer. A única forma de sonegar vai ser via Bitcoin, sem KYC, sem KYC, né, sem ser pelas corretoras, sem o governo saber. Então, isso está melhorando a situação só de quem vive desse parasitismo todo aí. E por uma coincidência, né? Por uma pequena coincidência, esse sujeito aqui vive desse parasitismo estatal. Olha que coincidência. 5 boletos de R$10 ou um de 100? Ah, eu acho que um de 100 é menos, né? Face Orange Frowning. O que é Frowning? É dar aquele tapinha assim? Imagino que seja. Eu acho que é uma grande jogada para os estatistas. Vai esmagar a classe média, deixar o povo pé da vida com os empresários, que aumentarão os preços. Pois é, né? No final a culpa vai ser do empresário ganancioso, né? Que ele vai aumentar o preço para não deixar de vender o produto. Inclusive, foi isso que aconteceu ali no álcool gel no começo da pandemia, foi isso que aconteceu nas máscaras, foi isso que aconteceu na moça que vendia água ali em Caraguatatuba quando teve o problema. Porque subir o preço é um grande absurdo. Né? Eles esquecem que a outra opção seria simplesmente deixar de fornecer isso para o mercado. Se eu tenho um monte de água aqui, a minha cidade acabou de ser inundada, tá todo mundo precisando de água, eu tenho duas opções. Vender por um puta preço, porque é uma oportunidade, tanto muita gente quer comprar, muita gente vai ter dinheiro para pagar, né? E o dinheiro serve para isso, é um termômetro da necessidade das pessoas. Ou eu guardo essa água só para minha família e foda-se os outros. Eu não sou obrigado a vender. Então não é imoral eu vender caro. Tá? Imoral seria eu obrigar as pessoas a pagarem. Então eu fazer um contrato com o Estado para o Estado me pagar um valor absurdo para eu fornecer para as pessoas. Que é o que essas pessoas fazem, né? Mas aí para os políticos isso é maravilhoso. O que é o Conselho Federativo? O Conselho Federativo é aquele responsável por fiscalizar e por aplicar a reforma tributária depois que ela for aprovada. E este Conselho Federativo, inicialmente, sim, o governo teria o poder central sobre ele. Mas os governadores conseguiram mudar o texto e isso foi uma vitória histórica para os estados do Centro-Sul que sempre apanharam. Aquilo que eu acabei de falar sobre o Senado. Se isso aí fizesse alguma diferença, né? Já tem o Senado para fazer essa porra aí. Você tem mais estados na região Nordeste. Na hora de bater de frente, região Nordeste, Norte, parte do Centro-Oeste, Minas, Rio de Janeiro, vão estar tudo cooptado. Não é vitória nenhuma para a Zona Sul e Sudeste. Isso aí ele tá falando por quê? Porque soltaram aquelas fake news idiotas, fazendo cálculos em cima de alíquotas que ainda não existem, dizendo que a cesta básica vai aumentar 90%, não sei o quê. Aí ele aproveita isso como munição para ele responder um argumento que era um espantalho. É só isso. Essa junta aí de governadores, eu nem lembro o nome dessa porra aí, isso aí não vai fazer nada que o Senado já não pudesse fazer antes. Em todos os conselhos fiscais, desde Getúlio Vargas, principalmente o estado de São Paulo, até os tempos de hoje. Pela primeira vez, não poderá haver mudança no nosso sistema tributário, não poderá haver mudança no Conselho Federativo, se não tiver a concordância.
Para tudo, corta tudo. Dá uma de João Kleber. Você reparou que nas partes tensas do vídeo, quando ele quer te convencer de alguma coisa, ele faz esses cortezinhos, né? Pela primeira vez, corta. Não vai ter mudança, corta. Não sei o que, corta. Tipo, ele quer te imprimir uma opinião. Ele quer que você ache que essa opinião é a sua opinião. E isso me irrita, cara, como isso me irrita, velho. Sei lá, eu devo ter algum tipo de autismo, não sei. Isso, quando algum influencer, quando qualquer pessoa que assiste os vídeos começa a fazer isso, eu começo a ver o vídeo de novo, só pra tentar entender o que esse cara tá me enganando. A troca vai ser, IPTU pode ser aumentado via decreto. Já pode. A classe média irá repassar os preços, muitos irão cair para classes mais dependentes de bolsas e votos. Sim. Sim, no final das contas, o pobre sempre se fode. A treta está em acabar com a guerra fiscal entre os estados? Interrogação. Estão dizendo que pode beneficiar São Paulo. Tem uma guerra fiscal de ICMS ali entre os estados, que realmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu fui esses dias para lá, a gasolina é R$1 mais cara por litro do que em São Paulo. São Paulo estava 4,80, 4,70, no Rio era 5,70. Então tem um ICMS lá maior. Vai unificar. Só que você acha que vai unificar no menor ou no maior? Entendam isso. Sempre que o Estado coloca a mão num imposto, é para fuder o pobre. Em todas as vezes que o Estado mexer com o imposto, é para fuder quem tem menos dinheiro. É lógico que ele vai igualar as alíquotas, porque isso é lindo. Se a gasolina no Rio era R$1 mais cara do que em São Paulo, a gasolina no Rio vai ficar 3 centavos mais barata. E a de São Paulo vai aumentar 97 centavos. Essa é a igualdade que eles querem te vender. Olha, você vai pagar 5,70 lá e 5,70 aqui. Olha que maravilha. Não, melhor. Lá você pagava 5,70, agora você paga 5,65. Em São Paulo, nossa, teve um pequeno aumento. É só para fuder a população. Ah, mas beneficiar São Paulo? Beneficiar São Paulo o quê, cara? São Paulo são linhas imaginárias. É abstrato o negócio. Não existe São Paulo, não existe Rio de Janeiro, não existe Brasil. Isso aí é tudo linha imaginária. Então, toda a tributação definida ali são arbitrariedades em cima de arbitrariedades. Você pega uma abstração, coloca um monte de arbitrariedade e começa a roubar aquela população em cima disso, com base nessa pseudo-legitimidade que você mesmo dá, porque você é socialista e porque você acredita que a Constituição Social te dá poder para fazer alguma coisa. Da maior parte da população e evidentemente que isso passa por todos os estados do Centro-Sul e as capitais do Centro-Sul. Como ficou o Conselho Federativo para vocês entenderem? Todos os governos estaduais vão ter uma cadeira, todas as prefeituras de capital vão ter uma cadeira. Muito bem. Para você ter Todos os governos federais vão ter uma cadeira e todas as prefeituras das capitais, cada estado tem uma capital, vão ter uma cadeira e provavelmente o Distrito Federal vai ter 2 cadeiras, uma para o governador aliás, ele só tem governador do Distrito Federal, né? Então vai ter uma cadeira só pro governador. Que diferença isso tem pro Senado, ô seu filho da puta? São 3 cadeiras para cada estado. Que diferença que isso tem? Caralho. uma mudança numa regra do Conselho Federativo, você precisa ter maioria de governadores, maioria de prefeitos de capital e mais do que isso, essa maioria de governadores e essa maioria de prefeitos de capital precisa representar a maior parte da população brasileira. Ou tem que ter a maioria de governadores, a maioria dos prefeitos das capitais e a maior parte da população brasileira. Sabe o que isso quer dizer? Bosta nenhuma. Porque a maioria não tem o direito
de se sobrepor em situação nenhuma, nem de aumentar imposto, nem de porra nenhuma. Vamos ler esse comentário aqui. Beneficiar uma instituição abstrata não tangível e beneficiar alguns interesses de sujeito às custas dos outros. Você acha que está no grupo dos beneficiados, de quem os benefícios se dão às custas? Exatamente. O pior é que o pobre, ele acha que ele tá no grupo dos beneficiados porque ele recebe a porra de um Bolsa Família. Ele acha que ele tá no grupo dos beneficiados porque ele recebe uma merda de uma insulina pelo SUS. Porque ele faz um raio-x ali que ele fica 6 meses na fila. Então ele é beneficiado porque ele tem saúde gratuita. É foda, cara. É foda, as pessoas não entendem que 60% do trabalho delas é para manter uma classe de parasitas que fazem exames no Albert Einstein, que comem filé mignon, lagosta e champanhe. Vocês não entendem isso. O pobre alimenta esses caras. O mendigo que pega esmola, entra no boteco e compra lá o cigarro solto, tá pagando imposto. Quando ele faz essa compra, quando ele compra a pinguinha dele, o cigarro solto, ele tá pagando imposto que vai pagar a lagosta do STF. O carro oficial do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, do Collor, os 7 seguranças que cada um deles tem, a aposentadoria que cada um tem de um salário inteiro de presidente, que estava em 40 e poucos mil para cada mandato. Ou seja, o Fernando Henrique recebe só de aposentadoria 90 mil reais por mês, tem 7 seguranças e 2 carros oficiais que você paga. Você não entende isso. A pessoa acha que ela realmente está no topo da lista dos beneficiários, sendo que ela só tá se fudendo, pegando o ônibus todo dia às 5 da manhã. É uma ilusão, cara, tipo... É foda. Ou seja, não vai mais ter mudança, não vai mais ter saque aos cofres públicos do estado de São Paulo por mudanças de resolução que tenham maioria com governadores de outros estados ou com... Não vai mais ter mudança, não vai mais ter saques aos cofres públicos de São Paulo, com resoluções que tenham maiorias de governadores dos outros estados, de prefeitos de capitais de outras cidades e que não representem a maioria da população. Grande bosta, irmão! Se todos os outros se juntarem contra São Paulo, vai ter sim. E é isso que é a democracia que vocês defendem. Que uma maioria se junte para fuder uma pessoa. Um grupo. prefeitos de outras capitais. Necessariamente, para ter qualquer mudança no Conselho Federativo, precisa ter governadores e prefeitos que representem a maior parte da população brasileira. E isso dá um peso enorme para o estado e para a cidade de São Paulo. Mas além disso, Kim, isso aí não vai dar, mais uma vez, mais poder, mais dinheiro para a União, para o governo federal, para o PT? Não. No Conselho Federativo, a União, o governo federal... Cara, o Kim, ele realmente tem uma comunidade no Facebook que fala que o Kim, ele quebra estereótipos, né? Que ele é um japonês burro. É verdade. O que ele tá falando aí é que, não, tem que ter votos de uma maioria. São Paulo tem, o estado inteiro, 25 milhões de habitantes. O Brasil tem 22 milhões de habitantes. Ou seja, a proporção que São Paulo tem com o resto do Brasil é de cerca de 10%, pouco menos. Então ele tá falando como se São Paulo tivesse um peso 60%. Não é. É 10%. Só que o governador e o prefeito da capital de São Paulo vão dividir a bancada com mais 26 vezes 2, 52, com mais 51 representantes de outros estados e outros municípios. Se todos esses 51 quiserem, eles fodem São Paulo de uma forma inimaginável. Mas esse japonês, que não sabe nada de matemática, acha que 10% é uma grande vantagem.
Você é burro, cara? Que loucura. Nordeste são quantos votos? Pois é. O Kim não sabe contar, não? Pois é. Né? O governo Lula não tem um voto sequer. A administração é feita toda pelos prefeitos de capitais e pelos governadores. Como uma... Meu Deus, Kim, como você é burro. Quer dizer que o governo Lula não tem ingerência nenhuma aí. Só que o governador da Bahia é do PT. Lá no Pernambuco, Alagoas, as porra toda é tudo PT. Você acha que eles vão votar de acordo com os interesses de quem? De São Paulo? É foda, cara. Uma estrutura federativa deve funcionar e nunca funcionou no Brasil. Mas vamos além disso. Pô, vai ter aumento de imposto, né? A gente sabe que a Haddad a todo momento, toda oportunidade que tem, quer criar uma taxa ali, quer criar um imposto aqui. Depois de muita pressão, inclusive minha, trabalhando junto com o relator da reforma tributária, foi colocado um dispositivo que impede aumento de tributação na reforma. Ou seja, vai necessariamente haver uma reorganização de setores que pagam mais para setores que pagam menos, para que todo mundo pague a mesma coisa, com exceção de serviços como saúde, educação e transportes, que são serviços, né, essenciais para a população. Repara, eu não preciso nem comentar, mas reparem nos cortezinhos de vídeo, né, enquanto ele tá falando essas coisas. Qual é a ideia que ele quer imprimir, né, nessa afirmação? Que ele participou numa benevolência do Estado de que, olha, não vamos aumentar mais impostos. Nós vamos diminuir os impostos de outras áreas, como a saúde, a educação, não sei o quê, bimibi, bububó, e redistribuir essa arrecadação para as áreas que já pagavam impostos. Então, se você pagava 10, você vai pagar 13, mas isso não é um aumento, a gente está redistribuindo. Olha a malandragem desse filho da puta. O catapiroca, depois dessa, não pode mais dar nenhum pio sobre economia. Exatamente. Emenda de relator só se chamava orçamento secreto por causa do Bozo. Agora é bela e moral. Sim, eu comentei no começo da live. Alteraram o nome do dispositivo só para, né? Só para ficar bonito. São Paulo, em percentual, é igual aos eleitores da Simone Tebet e do Ciro, em relação às eleições de 2022. Tem muito poder de decisão mesmo. Pois é. Nossa. Vai ser impossível passar alguma coisa contra São Paulo. Japonês burro do caralho, meu. Em que de fato tem que ter uma alíquota diferenciada, como tem uma alíquota diferenciada no resto do mundo. Além disso, o turismo também tem uma alíquota diferenciada no resto do mundo, e também por demanda e também por pressão nossa, o relator acatou a alíquota diferenciada. Agora vocês pegaram, né? O cortezinho da câmera que eu falei, nossa. Você vê, tipo, não é simplesmente. Isso é propaganda eleitoral, tá? Ele já tá fazendo uma propaganda eleitoral. Ele quer imprimir a ideia de que se não fosse a participação dele, da bancadinha ali do MBL, eles não teriam criado tantas benesses nesse projeto de lei que não foi eles que criaram. Foi a Câmara dos Deputados do Baleia Rossi de 4 anos atrás, foi o Bolsonaro, foi o Lula, foi todos os outros deputados, ele só votou a favor porque ele viu que realmente era bom em alguma coisa esse projeto, mas que não é culpa dele, é culpa dessas pessoas. Mas a parte que ele participou foram essas isenções em que ele te salvou. Porque o turismo não é tributado no mundo inteiro. Tem países que o turismo não é tributado. Então, como eles vão redistribuir as alíquotas, ele colocou o turismo ali. Entendam uma coisa, sempre que eu falar em redistribuição, eu vou colocar mais coisa na balança do que eu vou retirar. Tá? Então, se o Estado fatura 100, ele não vai redistribuir 100, ele vai redistribuir 105, 106, porque ele precisa pagar essa redistribuição. Isso é um serviço, isso tem um custo.
Então, se ele está botando turismo entre as partes que vão reduzir a alíquota, ele está dizendo que isso vai aumentar a alíquota de outra parte. O que ele está dizendo é: votem em mim porque eu fiz muitos bens para alguma série de grupos. E esqueçam isso de que aumentou o imposto de outras partes, porque eu coloquei na lei um dispositivo que diz que não pode aumentar o imposto. Canalha. Político virou de carteirinha. Para os serviços de turismo no imposto de valor agregado. Além disso, um dos motores da economia do nosso país, que é o agronegócio, também vai entrar na alíquota diferenciada de 50%. Além disso, vai ter uma isenção de tributação no maquinário e um aumento também no teto de isenção para o produtor rural familiar, para o pequeno. Foi aquilo que eu acabei de falar. Quanto mais coisa você coloca na balança, do lado da isenção, do lado da redução, se você está pregando uma redistribuição de imposto, mais você vai pôr na balança para o outro lado. Então, tudo que ele está dizendo aí é que você vai pagar mais imposto para empresa de turismo, hoteleiro e tal, reduzir o imposto deles, para agronegócio, que era a bancada ali do Bolsonaro, reduzir o imposto deles, e é por isso que Bolsonaro, Lula, STF, todo mundo ficou ali de rabo preso, se cumprimentando pelo cu, e votaram nessa porra às pressas para aprovar logo essa merda. Por quê? Porque satisfaz os lobbies de todos eles. Ajuda todos os amiguinhos. Pequeno produtor rural, aquele que tem um faturamento hoje de até 2 milhões de reais e que não paga tributação, vai poder ter um faturamento de 3 milhões e 600 mil e não pagar imposto até esse teto de faturamento. E mais um ponto fundamental dessa reforma tributária é que a cesta básica vai pagar 0 de tributação. Como é, amigo? Hoje, a cesta básica é isenta de tributos federais. Aqui... Só para vocês saberem, a cesta básica, você já teve 24 versões, 23 versões da cesta básica aí no Brasil, porque ela é utilizada no cálculo do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que é o cálculo oficial da inflação. E ela sofreu 22 alterações nesses 24 anos. Quer dizer, todo ano eles mudam essa porra. Então, o que ele quer dizer quando ele fala cesta básica? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que ele quer dizer quando ele fala nessa merda. Porque quando a Dilma precisou, ela botou até o IPI do automóvel nesse índice de cálculo. Até o IPI dos eletrodomésticos brancos. Olha, né? Quem lembra? Do IPI reduzido para a linha branca da Electrolux, Brastemp, essas merda toda? Para reduzir esse cálculo. Para não falar no final do ano ali que a inflação foi de 15%, 10%. Quando eles imprimiram dinheiro para caralho, a inflação real foi de mais de 30%. Então isso aí camufla. Camufla a incompetência do Estado. Eu não sei o que é, que porra que é a cesta básica. Me diz aí o que é. Entra cimento, não entra cimento? Tem ano que entrou, tem ano que não entrou. Entra tinta, sai tinta? Não sei. Tem ano que entrou, tem ano que não entra. Óleo. Tomate. Né? O ano que o tomate sobe de preço não tá na cesta básica. São coincidências. Aqueles que dizem respeito ao governo federal, à União. Com a reforma tributária, nenhum imposto, nenhum tributo, nem municipal, nem estadual vai poder ser cobrado da cesta básica, ou seja, nós vamos ter um barateamento nacional em todo o país, em todos os estados e todos os municípios dos itens essenciais da cesta básica. Então, aí, já deu a letra, né? A inflação vai cair, hein? Quer dizer, o IPCA vai cair. Né? A carestia, o que você paga de mais caro nos produtos, não vai cair. O IPCA vai cair. Então eles vão pegar um grupo de produtos e tirar o imposto deles. Olha que coisa linda. E o resto? Né? O imposto sobre pecado. Né? Hoje o cigarro já paga 70% de imposto. Eles querem botar mais imposto como? Vai ser coisa de 120%, 130%. Hoje a bebida alcoólica já paga quase 80% de imposto. E eles vão aumentar ainda mais. Porque vão ter que redistribuir. Né? Ou você acha que o lobo dorme com fome? Ah, eu vou fazer uma dieta, eu vou dormir com fome. Não, cara, o Estado é um lobo faminto.
É uma reforma que atende aos serviços essenciais, é uma reforma que atende ao agronegócio brasileiro e é uma reforma que nos coloca no patamar de países desenvolvidos em termos de tributação. É o que a Europa faz, é o que a Nova Zelândia faz, é o que a Austrália faz. Eu sei que tem muita gente de direita. É aquilo que eu falei no começo do vídeo dele, né? É o que a Europa faz, é o que a Austrália faz, é o que a Nova Zelândia faz. Cara, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, eles fizeram... A Austrália fez literalmente campos de concentração durante a pandemia. Né? São os países que teve os atos de mais opressão nesse sentido e mais violência. Então, não é porque são países que a economia está estável e tudo mais, que são países bons. Ah, não, morar lá é melhor do que morar na Brasilândia, com certeza. Né? Morar lá é melhor que morar no Heliópolis, com certeza. Não vai comparar com uma favela. Mas tudo, necessariamente tudo que eles fizerem é positivo? Tem certeza? Né? Não tem, nada é contestável. Eu tenho sérias dúvidas disso. Na verdade, isso é um argumento muito fraco. Isso é um baita de um argumento que não segue, né? Um non-sector. Quer dizer que se um deles mudar essa forma de tributação, você já vai defender outra coisa. É meio bizarro isso. Tipo, o seu argumento não é inspirado na lógica. É um argumento inspirado em um empirismo barato e parcial. Direita batendo. Mas veja, a minha formação é uma formação liberal. Eu tenho como inspiração liberais respeitadíssimos no Brasil, como o Marcos Lisboa, por exemplo, professor do INSPER, que tem um posicionamento favorável à reforma porque é o que funciona em país desenvolvido. Henrique Meirelles, né, escreveu um artigo pai do teto de gastos que foi destruído ali pelo PT, também é a favor dessa reforma e não é nenhum socialista, muito pelo contrário, é o sujeito que implementou a regra fiscal mais rigorosa e com maior credibilidade da história desse país. Então, o meu voto vai ser favorável a essa reforma tributária. Isso significa que eu concordo 100% com o texto? Não. Existe um dispositivo aqui na Câmara dos Deputados que é chamado... E significa que eu concordo 100% com o texto? Não. E significa que a culpa não é minha. Destaque, que é quando você tira um pedaço do texto que você discorda. Um pedaço do texto que eu discordo, que eu acho assim, que não tem efeito nenhum e que é bizarro que esteja lá, é o trecho que diz que o cashback, ou seja, aquele dinheiro de imposto que o mais pobre vai pagar num produto, mas que ele vai receber de volta como programa social, como uma maneira de reduzir, né, a desigualdade. Esse cashback, no texto do relatório atual, diz que vai considerar a desigualdade de raça e de gênero, né? O que não faz o menor sentido, porque o cashback diz respeito à classe social, o cashback diz respeito ao mais pobre receber o dinheiro de imposto que ele não deveria ter pago, receber o dinheiro de imposto para ele ter o maior poder de compra. Não faz a menor diferença se esse pobre ele é preto, se esse pobre ele é mulher, o que interessa é se ele é pobre, é se ele não tem condições de manter o seu poder de compra pagando esse volume de tributação. Então, Cara, não tem nem o que falar sobre isso, né? Isso é um absurdo gigantesco, essa história do cashback. O único cashback real sobre impostos é você não deveria ter pago. Tá? Imposto é roubo. Sonegação é legítima defesa. Esse é o cashback real. De resto, cashback já é uma estratégia de marketing tosca, tá ligado? Tipo, olha, se você gastar mais nesse cartão, você vai ganhar milhas. Tá, mas se você não gastar, você vai ganhar R$1 para cada 10 reais, uma milha para cada 10 reais que você gastar, e essa milha corresponde a R$1. Foda-se, se você não gastar os 10 conto. Tipo, é uma ideia contraproducente, ela é economicamente inviável, porque ou você gasta mais do que você ganha, ou o programa de milhas não dá certo, porque não tem como dar certo. Eles vão comprar os produtos no atacado, eles vão fazer aquela estratégia baú da felicidade e tal. Então, realmente, eles vão ter um preço mais acessível. Mas eles vão ter que repassar esses preços com tributação e tudo mais, de forma que vai ficar quase o mesmo preço de uma Casa Bahia da vida. E aí você se ilude, porque, olha, estou trocando milhas por viagens para Miami. Irmão, a não ser que você trabalhe numa empresa enorme, que deixe que você use seu cartão de crédito para trabalho e que você ganhe essas milhas, porque isso é bem interessante, você não está ganhando porra nenhuma. Você está pagando essa viagem.
Este é um trecho que vai ser destacado e que eu vou votar contra na reforma, como outros trechos da reforma que vão ser destacados e que eu vou votar contrariamente. Agora, não tem como, com a minha formação liberal, com os nomes respeitadíssimos que eu pessoalmente consultei e que são as minhas... Você vê aquilo que eu falei da câmera, né? Os nomes que eu consultei, aí a câmera vai aproximando, assim, tipo, ó, veja como são respeitados esses nomes que eu citei, eles são muito, sabe o que que eles são muito? Eles são muito respeitados. É ridículo, velho, isso é ridículo. As minhas referências de liberalismo aqui no Brasil, defendendo o modelo de IVA, que é o que funciona no mundo, e este ano eu tive, por exemplo, no Vale do Silício, funciona o modelo de IVA. Eu tive, por exemplo, na Dinamarca, funciona o modelo de IVA, né? Claro que com a sua... O argumento dele é que funciona em certos lugares esse modelo de IVA, então isso é o ideal e tal. Então, Kim, deixa eu te falar uma coisa. Você pode escolher o país que você quiser, tá? Eu te dou essa vantagem. Você pode escolher a merda do país que você quiser. Me diz aonde que o assistencialismo estatal funciona, a parte de vouchers funciona, aonde que o Estado venceu a guerra contra as drogas. Aonde que o desarmamento funciona? Não tem nenhum crime. Você vê que é esse empirismo imbecil, isso não é um argumento, isso é um pseudo-argumento. O argumento é baseado na lógica. A lógica é, se você armar a população, o bandido vai ter medo de assaltar essa população armada, porque ela não vai precisar ligar para a polícia para se defender, ela vai dar um tiro na cara dele. A lógica é, você proibir as drogas, você cria incentivos para que traficantes violentos que vão reagir a essa repressão atuem no mercado, eliminando os traficantes pacíficos desse mercado. A lógica é que o IVA funciona em países que você não tem imposto sobre outras coisas. O imposto sobre o valor agregado, ele não é cobrado ao mesmo tempo que o imposto sobre a renda e o imposto sobre consumo. O que você tem no Brasil é imposto sobre a renda, o imposto sobre consumo, quer dizer, o seu consumo vem da onde? Da sua renda. Então você já está sendo bitributado. Aí, além disso, você vai ter o imposto sobre o valor agregado. É só isso que vocês estão defendendo. Um imposto novo. Ah, mas vai diluir os impostos, blá, 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 bibibi. Velho, não vai. Vai mudar aqui um fato gerador, vai mudar ali um negocinho na lei e tal. E é isso. O pobre vai se fuder. Rafa, opa, tô aqui. Fala, Rafa. Bom, tô encerrando já, viu? Só mais um minuto aqui do Verduquim. E vou encerrar que eu tenho uma festinha infantil pra ir agora, que inclusive é aqui no meu prédio, da minha sobrinha, então eu tenho que chegar logo. Suas diferenças, com suas peculiaridades, mas o mundo desenvolvido adota o modelo de IVA. E não há nada de petista e não há nada de esquerdista nisso, pelo contrário. Esta é uma reforma capitalista. Esta é uma reforma que incentiva o crescimento econômico, principalmente o crescimento industrial. Essa é uma reforma capitalista, essa é uma reforma, e a câmera começa a aproximar, assim. Jogo de câmera, tá? Essa é uma reforma que incentiva o crescimento industrial. Como, ô seu merda, me diz como que você vai aumentar o imposto sobre um monte de área, porque você acabou de dizer isso, que você vai aumentar o imposto sobre uma série de áreas, e como que você vai aumentar a produção dessas áreas? Só tem uma possibilidade, se o dinheiro começar a crescer em árvore. Que é quase o que vocês, né, neomonetaristas aí, acham isso mesmo, que dinheiro cresce em árvore, que é só imprimir mais, foda-se, tal, sem laço. Vamos alienar a economia das futuras gerações. Vocês são um bando de filha da puta. E o 38 tá certo nesse ponto. Porque vocês estão pegando as próximas gerações e estão endividando esses caras, com base nas ideias keynesianas. Não tem lógica nenhuma nesse argumento. E que tem uma projeção de crescimento de PIB para os próximos anos de 20%. Irmão, o PIB... vou até falar mais perto da câmera aqui. O PIB que se foda. O PIB que se foda. Vai crescer o produto interno bruto. Foda-se.
O Bradesco vai continuar bilionário. O cara que mora na rua vai continuar morando na rua. O PIB que se foda. O cara que mora na rua vai continuar pagando imposto. O Bradesco vai continuar tendo um monte de favor do governo. O PIB que se foda, irmão. Tá maluco, porra? Só a reforma, só a simplificação do nosso modelo de tributação já tem o potencial de fazer o nosso PIB crescer nos próximos anos 20%. E é por isso que o meu voto vai ser favorável. Ah, mas isso vai gerar impopularidade. Ah, mas vai ter gente que vai discordar. Meu amigo, eu tô no meu mandato para votar o que eu acredito que é melhor pro Brasil, para votar de acordo com os meus valores e com as minhas convicções. Não tá. O senhor é deputado federal, o senhor está em mandato para representar os seus eleitores. Não é o melhor para o Brasil, não é o melhor para representar os seus eleitores. Então, se eles te contestarem, eles têm razão. Seu bosta, sabe nem o que está fazendo. 100% aberto a críticas, como todo homem público deve estar. Agora, isso não vai me impedir de votar aquilo que eu acredito. Essa lacrada no final, né? Isso não vai me impedir, podem me criticar, mas isso não vai me impedir de votar no que eu acredito. Foda-se, irmão. Foda-se. Com a sua idade, com a sua experiência, com a sua habilidade profissional, qual seria o seu salário na iniciativa privada, irmão? Você é um parasita. Opinião de parasita é igual merda. Tá? Concordo de todas essas posições aqui que eu expus, concordo com a do Bruno Perini em boa parte dos argumentos. E é isso, agora eu tenho uma festa infantil. Valeu aí para quem assistiu a live, boa noite a todos. Não, cheguei agora, boa noite a todos. Tô encerrando, brother, mas valeu aí. Eu tinha assistido esse vídeo aí mais ou menos, reagi a 3 vídeos aqui, eu queria reagir a mais, mas não deu tempo, a live já tá quase 2 horas, então já tá muito longa também. Valeu, pessoal, até mais. Eita,